Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Pode Harmonizar, um podcast com conteúdo para médicos e pacientes que realizam ou desejam realizar procedimentos de harmonização. Eu sou Ivan Gricuk da 5576 Marketing. Hoje temos um convidado muito especial, o renomado cirurgião plástico Dr. Almir Naco, criador e pioneiro da revolucionária técnica de harmonização facial e corporal chamada bioplastia. O doutor vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é essa técnica. O Dr. Almir Naco é responsável por tantos, mas tantos médicos entrarem no mundo da estética através de procedimentos minimamente invasivos e com mais de 30 anos de experiência em procedimentos definitivos, os seus resultados são nada menos do que espetaculares. Então, Dr. Naco, vamos começar pelo começo. Por que você escolheu ser médico? Bom, eu sou de uma família de médicos, né? Nós somos 8 irmãos, dos 8, 5 homens e 3 mulheres, né? E desses 5 homens e 3 mulheres, desses 5 homens, todos são médicos, com exceção de um dos irmãos que entortou para o direito, que é advogado. Bacana, legal. E meu avô também era médico. Já vem de muito tempo, então. A gente tem um médico aqui em São Paulo, que é o Dr. Ivan Hollenberg. Né? E o Dr. Ivan, uma das coisas que ele fala também, que a família dele toda é médica, né? É de médicos, né? E inclusive, acho que o bisavô dele tem um diploma assinado pelo imperador, que na época os diplomas de medicina eram assinados pelo imperador. Não, meu bisavô também tinha. Bacana. Então tem uma história longa também, né? Então, na época do reinado e tudo. Ele foi médico do reinado da princesa Isabel. Pois é. E, doutor, você é o criador da bioplastia. A bioplastia é uma técnica que ela, assim, transformou a medicina estética para sempre, né? Dá pra gente mensurar realmente um cronograma. Tem a chegada da bioplastia, ela possibilitou diversas harmonizações, né? Tanto faciais quanto corporais. A medicina estética ela mudou para sempre, em todos os sentidos. Como é que você desenvolveu essa técnica? O que é essa técnica, doutor? Bom, a bioplastia é uma plástica sem corte, sem cirurgia, através do implante de biomateriais por processo minimamente invasivo. Então, através do buraquinho de uma agulha, a gente faz verdadeiras plásticas. Então, a bioplastia é uma tecnologia que acredito que veio para ficar. Uma vez que ela torna fácil problemas de difícil solução e torna possível problemas muitas vezes impossíveis de solução por métodos convencionais. Bacana. Como é que você desenvolveu essa técnica, doutor? Como é que assim, você surgiu assim, você fazia cirurgia plástica, né? E aí você decidiu que não queria mais operar e resolveu fazer preenchimento. Como é que surgiu isso? Isso aí, a bioplastia surgiu com o professor Erzek, lá dos Estados Unidos, que trouxe para o Brasil o Bioplastic, que é um biomaterial feito de silicone. São partículas de silicone, mas não são partículas irregulares, tipo pipoca, assim, em formato de pipoca. Então era mais para tratar defeitos de calota craniana. Calota afundada, né? No máximo eles faziam correção do bigode chinês. Do bigode chinês. Então, como sou cirurgião plástico por formação, então minhas ideias, com a experiência que eu tenho em cirurgia plástica, eu transferi assim, criei os processos minimamente invasivos, né? Bacana. Então, daí eu como para aumentar um queixo, a gente moldava, comprava um silicone assim, um tablet de silicone, ia com bisturi, moldava uma prótese de silicone para implantar na pessoa. Então eu fazia máscaras de gesso, eu moldava o rosto da pessoa, e daí eu moldava no gesso ali
a quantidade que eu teria que aumentar para dar um bom equilíbrio no perfil, né? Uhum. Dava um trabalho Então, grande, então. Daí né? eu media o que eu aumentei no gesso, fazia a prótese, o molde da prótese de acordo com um estudo que eu tinha feito em gesso. Uhum. Mas, então era complicado, né? Até fazer um molde, o Teria gesso que fazer uma secar. incisão aqui por dentro da boca, no sulco gengivo labial, para ir descolando, cortava os tecidos mole até chegar no periósteo, daí descolava o periósteo, e daí introduzia a prótese ali para... Daí tinha que suturar. Daí me veio a ideia de fazer com o bioplastic. Comecei a fazer com o bioplastic e deu certo. Os resultados foram muito bons. Então, daí eu comecei a fazer linha de mandíbula também, definir a linha da mandíbula, maçã do rosto, para criar aquele efeito blush. E o resultado foi entusiasmante. Eu via para os pacientes ficavam muito felizes com o resultado. Muitos pacientes eu faço estão felizes, chegam a chorar de felicidade. Então, assim que teve o início. E agora está melhor ainda, porque o bioplastic era partículas de silicone sólida em formato de pipoca, então era de difícil acomodação, né? Então, Que são formatos irregulares, né? O formato de pipoca, não dá para... Implanta e não dá para harmonizar o implante que a gente fez, porque não sabe como é que vai ficar o formato, né? Tranca na outra. Então, agora com o polimetilmetacrilato, que as partículas são regulares, todas maiores do que 30 micras, do que 40 micras, porque uma partícula menor do que 30 micras é fagocitada. É fagocitada e permanece permanentemente fagocitada. As de 30 micras, o macrófago ainda consegue fagocitar, mas não consegue sobreviver. Pode dar uma inflamação crônica. E as maiores do que 30 micras, o macrófago não pode fagocitar uma partícula maior do que ele mesmo. Então, aí que está o segredo. E essas partículas do polimetilmetacrilato, PMMA, elas são arredondadas, e então são de fácil acomodação. São micropartículas que passam através de uma microcânula. Então, a microcânula é uma agulha, mas é semelhante a uma agulha, mas a ponta é arredondada. E é fenestrada lateralmente. Ela sai, né? O fenestrado é uma janela, como se fosse uma janelinha lateral. Uma janelinha lateral que sai por ali. E outra grande vantagem do polimetilmetacrilato que eu uso, que tem excelente qualidade, não é um veículo orgânico. E o bioplastic era orgânico, né? Era orgânico. O veículo orgânico tem que ser feito teste, né? Era o colágeno bovino, então tinha que fazer o teste antes. Aí, ou às vezes o próprio teste, a gente fazia o teste, e às vezes o próprio teste sensibilizava o paciente. Sim. E quando ia fazer a aplicação, dava reação, mas nunca... E como é que surgiu isso de usar o PMMA? Assim, você usou o bioplastic, né, nos primeiros procedimentos, e por que o PMMA foi escolhido? Por causa que era um veículo não proteico e pela regularidade das partículas, né, que as partículas são até hoje, regulares. Até hoje, uma das coisas que forma falam colágeno... isoladamente, ao redor de cada partícula, formado colágeno. E ele fica isolado, ele não fica em contato com o organismo, né? Porque é encapsulado. E elas estão ali, mas é a mesma coisa que como se não estivesse.
E uma das coisas muito interessantes hoje em dia é até que o Shakur, o Dr. Roberto Shakur, ele comenta muito da regularidade, né? Então o doutor acabou de comentar da importância dele ter uma média de 40 micra, né? Ele ter 40 micra em média. E só o PMMA consegue essa quantidade de partículas nesse tamanho, né? Então tem vários outros preenchedores, só que eles não têm essa regularidade e não estimulam o colágeno como o PMMA, né? É um grande estimulador do colágeno, além de ser excelentemente biocompatível. E como é que foi começar a usar o PMMA? Demorou quanto tempo entre do Bioplastic ao PMMA, mais ou menos? Daí eu conheci o polimetilmetacrilato, um cirurgião plástico lá da Alemanha, Lemperle. Gottfried Lambert. Mas o que fabrica o Articol. E o Articol também é de colágeno bovino. Mas... E daí que hoje em dia é o Belafil nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, acho que o melhor biomaterial que nós temos atualmente é o polimetilmetacrilato. Uma vez que ele não infecta, não migra, né? E não extrui, e não precisa fazer teste de alergia. Isso é uma coisa muito importante de frisar sempre, né? Que essa parte do PMMA, por exemplo, o que acontece? Por que ele não migra, né, doutor? Porque ele é encapsulado individualmente, ele cria um tecido, né, em volta de cada partícula, e a partícula fica lá sempre, né? Também um grande avanço aí foi o uso da pistola, né? Essa pistola que eu que desenvolvi, essa pistola que libera, cada clique libera uma quantidade conhecida do biomaterial, que libera 0,033 ml do biomaterial. Então, cada 3 cliques é equivalente mais ou menos a 1/10 de ml. Né? Então, é muito importante a gente obter uma boa simetria. Por exemplo, no caso do lábio, se eu dou 3 cliques aqui no filtro, vou dar 3 cliques no outro lado. Se eu dou 7 cliques aqui, 8 cliques aqui num M-lábio, eu vou dar 7 ou 8 cliques do outro lado, a minha quantidade exata. O mesmo número de cliques que eu dei de um lado, eu vou dar do outro, então está garantida a simetria. Né? E quando tem uma assimetria, como é que funciona? E a mão, embora a gente tenha mão boa, mas às vezes tranca um pouco o êmbolo, quando libera sai uma quantidade maior do que a gente queria, e a pistola ali não tem. A pistola vai apertando, né? Quando tem uma assimetria dos dois lados, assim, você costuma medir de alguma forma diferente? Por exemplo, a pessoa tem um lado aqui do rosto menor do que o outro, ou mais baixo que o outro. Você tem alguma coisa que você costuma fazer para medir isso, para saber quanto que vai colocar? Não, eu faço um estudo da pessoa, mas normalmente todos nós somos assimétricos. Até foi feito um estudo que a simetria perfeita não é bonita. Foi feito um estudo que pegaram as pessoas mais bonitas e por computação eles juntavam os dois lados esquerdo, na outra os dois lados direito. Então já dava uma terceira pessoa que não era tão bonita. Que não era tão bonita, né? Então eu não só em casos assim que se percebe que é simétrico, daí a gente corrige a simetria, mas quando é uma assimetria imperceptível assim. Entendi. Uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante que você até conversou até na entrevista que o doutor fez com o Jô Soares, foi a questão da bioplastia ser uma plástica interativa. O que significa uma plástica interativa, doutor? Porque isso é o ponto alto da bioplastia, né? É o ponto alto da harmonização facial. Porque
ela é interativa porque ela interage com o cirurgião, né? E o resultado não é aquele que ela queria. Então, eu vou fazendo, por exemplo, no caso do aumento do queixo, eu aumento um pouco, mostro para o paciente, não, eu quero um pouco mais. E a paciente se olha no espelho, né? Você olha no espelho, feito com o espelho na mão, para dar interação, né? Por exemplo, a linha da mandíbula. Quando eu faço um pouco, mostro para o paciente, tá bom assim? Não, eu gostaria mais um pouco. Entendi. Aí eu, até chegar ao ponto, dentro do padrão de normalidade, né? A paciente pode, às vezes, quer mais alguma coisa, você fala, chega. Não. Se ela quiser que eu hipercorrija, daí eu não faço uma hipercorreção para não sair do padrão da naturalidade. Né? Entendi. E doutor, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses anos com a bioplastia? Não, o desafio é os colegas que desconhecem a técnica. Tá? Então, como eles não sabem fazer, a tendência é combater. Que pessoa que tem conhecimento fala sobre a bioplastia. Quem não tem, não sabe o que dizer, então tem uma frase falar mal é mais fácil. Tem uma frase no início do teu livro que é capaz de eu falar ela todos os podcasts, porque eu gosto muito dessa frase, que é... Existem este livro é dedicado àqueles, né? Esta obra é dedicada àqueles que sempre acreditaram em mim, àqueles que passaram a acreditar e àqueles que um dia ainda vão acreditar. Pois é, isso está no meu livro, né? Exatamente, eu acho linda essa frase. Né? E é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais profissionais entendendo, né? Estudando sobre o procedimento, estudando sobre o produto e vendo que é um procedimento seguro, que é um procedimento bacana, né? E que ele pode ser sim realizado se houver indicação, né? E com um resultado fantástico. E os colegas que fazem uso da bioplastia, eles ficam encantados com os resultados. Eles ficam encantados, amam a bioplastia. Né? Os que não conhecem têm que combater. E depois tem os laboratórios concorrentes que fazem muito marketing em cima de um produto que não tem as qualidades que tem o polimetilmetacrilato. Pois é. E, doutor, a gente estava até conversando agora há pouco no caminho, né? Que, assim, quem conhece o teu trabalho, quem conhece os teus resultados, as pessoas sabem, né, que os teus resultados são incríveis, né? Você tem dado cursos, né, ultimamente, você tem dado cursos no Brasil, no exterior, né? Alguns dos resultados que você mostra nesses cursos, nessas palestras, eles parecem mágica, né? Tem caso de correção de assimetrias, tem caso de fazer a pessoa falar de novo, que a pessoa perde a voz, então, é uma coisa espetacular. As cordas vocais. Isso. Você tem noção de quantos procedimentos que você já fez até hoje, doutor? Bom, atualmente eu tenho cadastrado mais de 20 mil pacientes. Né? Agora, desses 20 mil pacientes, eu não sei, os que fazem, em geral, dão uma média de 4, 5 bioplastias em cada paciente. É como um dentista, né? Que tem num paciente 32 pequenos pacientes dentro da boca. Os dentinhos, né? Então, na bioplastia nós temos, num paciente só nós temos várias áreas que a gente pode atuar na massa do rosto, para levantar o nariz, para aumentar o queixo, para definir o lábio, aumentar o vermelhão do lábio, definir a linha da mandíbula. Deixar as pessoas mais saradas, que têm preguiça de fazer ginástica. Né? Então, peitorais, definir músculo das pernas, principalmente em mulheres, a gente tem feito trabalhos maravilhosos que definem esse músculo aqui, o vasto lateral,
O pessoal comenta muito, né? Que depois cruza que as você pernas vê, assim, dá um it assim. os médicos eles costumam falar muito, né, nos cursos, etc, que a pessoa que faz a bioplastia, ela faz um procedimento com PMMA, etc, ela costuma gostar tanto do resultado que ela volta para fazer diversos outros procedimentos, né? Muitos pacientes choram de felicidade quando você olha no espelho assim, choram de felicidade. Você tinha comentado esses tempos atrás também que teve uma paciente que chegou para você, né? E você fez alguns procedimentos nela, depois chegou um amigo teu e falou assim, que procedimentos que você fez nessa paciente, doutor? Porque tá tão linda assim. Você falou para ela, para essa pessoa, que você fez o procedimento que você chama de 2R, né, que é o rosto e o resto. Né? Então, quais são as partes que você pode fazer o procedimento, doutor, do abioplastia? A gente pode fazer em duas partes, né? Uma do pescoço para cima e outra do pescoço para baixo, né? Fazer em toda a parte muscular, né? Toda. Mais partes também? Em qualquer parte do organismo. Bacana. Ele é bem aceito. Uhum. E tem algum caso assim, doutor, algum caso especial, algum caso de sucesso assim espetacular, ou assim um caso que seja o teu favorito? Tem vários. Amanhã na apresentação eu vou mostrar uns casos muito interessantes, uns casos que Bacana. A gente está gravando hoje, né? Mas amanhã a gente tem um evento gigantesco, que é o BIOS, né? Que é o maior evento de preenchedores definitivos que já aconteceu, acho que no mundo até. Né? Acho que vai Então reunir vai mais ser de muito 400. Foram mais de 400 inscritos. Foram mais de 400 inscritos. Está muito bacana, muito bacana. E, sim, doutor, quais foram os momentos assim mais gratificantes da tua carreira até agora? Isso aí por si só é O doutor ganhou a especialidade, medalha Farroupilha, ganhou música, ganhou tanta coisa. Assim, qual que é o que o doutor mais se orgulha? Foi essa medalha do troféu Farroupilha. Só eu e o Pitangui que recebemos, os únicos 2 cirurgiões plásticos que receberam essa comenda. Você teve numa época que era a época do Pitangui, assim, também, da ascensão do Pitangui, né? E eu já vi vários relatos que, por exemplo, nos congressos que vocês iam, as pessoas iam todas para cima de você, mesmo estando Pitangui lá. É verdade isso, doutor? Não, isso aí é pena, não. O Pitangui foi um grande cirurgião plástico, muito prestigiado. Admiro muito. Ele acho que é o cirurgião plástico mais conhecido no mundo inteiro, Pitangui. O doutor está indo pelo menos para um caminho também espetacular, né? Que os médicos que fazem bioplastia, por exemplo, eu estava até comentando isso com um outro cirurgião plástico, o doutor Eduardo Nunes, esses dias, que o número de médicos que fazem bioplastia, ele tem aumentado tanto nos últimos anos, né? E até uma coisa que eu comentei com ele foi o seguinte, falei, doutor, o número de médicos aumentou absurdamente. Por exemplo, no grupo do Biosimétrica aumentou coisa de 5 vezes no último ano e meio. Né? Então, assim, os médicos estão buscando mais cursos, tem muitos cursos acontecendo. Se o procedimento fosse perigoso, não fosse seguro, a quantidade de casos, o Dr. Nunes comentou que ia ser uma epidemia, a quantidade de casos de intercorrência. Mas não tem intercorrência. Não tem o índice de complicação de uma bioplastia bem feita, com material de qualidade. O índice de complicação é muito próximo de zero. O que acaba sendo até diferente da cirurgia plástica, né? Diferente. O índice de complicação é diferente. E na cirurgia plástica você tem toda uma questão de recuperação, né? Isso da bioplastia ser uma técnica minimamente invasiva, doutor, tem muita gente que fala, mas minimamente invasivo, o que é o minimamente invasivo, por exemplo? Se você comparar um minimamente invasivo com um invasivo, qual que é a diferença das duas? Porque a bioplastia não tem cortes, né? A gente faz um botão anestésico, um furinho, né? Com anestesia essa utilizada para os dentistas, né?
e com a pontinha de uma agulha a gente faz um pertuito ali e entra com a microcânula, que também é um dos instrumentos que deram segurança para a bioplastia, foi o desenvolvimento da microcânula. Até essa microcânula para anestesia foi desenvolvida por mim. Qual que é a importância da microcânula, doutor, para a técnica? Porque na tua aula tem uma explicação muito legal, mas por que a microcânula foi tão essencial para a criação da bioplastia? É essencial porque ela penetra, ela tem a ponta arredondada e fenestrada lateralmente. E penetra por divulsão, né? Ela vai afastando, à medida que ela vai penetrando, ela vai afastando os tecidos, diferentemente da agulha. A agulha é como se tivesse um bisturi na ponta. A agulha vai cortando tudo que encontra pela frente. A microcânula, então, ela não corta os vasos, por exemplo? Não, ela encontra um vaso, ela desvia, encontra um nervo, ela desvia. Então, ela nos dá muita segurança e não tem o risco de injetar intravascular, que dá problema. Né? A doutora Tabita, esses dias atrás, a Tabita Nunes, aluna do doutor, inclusive, ela fez uma brincadeira no consultório para demonstrar sobre a cânula. Então, ela pegou uma bexiga com ar, né? Uma bexiga com ar e uma bexiga com água. E ela ficou brincando com as duas bexigas, né? Então, ela primeiro foi com a microcânula, com a bexiga com água, pesando assim, né? Batendo na microcânula, apertando a microcânula, a bexiga está indo para o lado e nada da bexiga foi ar. A agulha parece que você não chega nem a encostar a agulha, parece que o balão já explode. Né? E ela fez uma bagunça no consultório. Mas assim, é impressionante, né? Excelente a ideia dela. É impressionante essa diferença, né? Porque a agulha ela vai rasgando tudo que ela vê pela frente. Se você passar uma agulha pela mão, ela sai do outro lado, né? Praticamente. Isso que torna minimamente invasivo o processo. Né? Sem ter cortes, etc. A recuperação é muito mais tranquila. Né? Como é que sai uma paciente da bioplastia? Grande parte dos casos, o paciente pode sair da clínica e ir para uma festa. Né? Bacana. Ela sai andando do procedimento. Chega caminhando, sai caminhando. Por exemplo, na bioplastia de glúteos, paciente que faz e fica cheio de dedo quando vai sentar na mesa de procedimento. Né? Não, a gente diz, não, pode sentar à vontade, que não sai do lugar. Então ela chega caminhando, sai caminhando. Até teve uma colega aqui de São Paulo que foi fazer o glúteo comigo, lá em Porto Alegre, e não saiu da clínica, foi jantar fora e já foi para balada no mesmo dia. Bacana. E falando nisso, né, o doutor atende em Porto Alegre hoje. Eu acho que repouso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que tem algumas precauçõezinhas, né? É bom ter. O doutor hoje atende em Porto Alegre, né? E em Miami também, né, doutor? Lá nos Estados Unidos eu por enquanto só estou dando conferências, palestras, cursos. Na tua clínica em Porto Alegre, o doutor recebe muitos famosos também, né? Lá a gente recebe pacientes do mundo inteiro, né? Pacientes do mundo inteiro. Tem uma história até que o paciente mais longe que eu recebi até hoje foi do Japão. Mas como o Japão fica aqui embaixo, mais longe do que o Japão, vai ficando mais perto, porque não tem como ficar mais longe. E doutor, é verdade que na tua clínica tinha uma porta secreta para celebridades? Tinha, mas não. Hoje em dia as celebridades não elas querem aparecer, né, também. Não escondem nada. Até fiz uma celebridade a semana passada e ela mesma está postando o que fez comigo. Ela pediu para tirar fotos e tiramos fotos, fizemos um vídeo com ela lá. Vamos voltar um pouquinho para o assunto de riscos e contraindicações. A bioplastia é uma técnica impressionante, etc. Mas, assim, como qualquer procedimento, ela tem alguns riscos, né, e contraindicações. Como é que você aborda essas preocupações assim, de pacientes para você garantir a satisfação deles? Por ser interativa, então, o resultado nunca será aquilo que a pessoa não quer, porque ela está participando do procedimento. Né? E eu
interativamente a gente vai fazendo, vai mostrando, ela vai concordando, ela vai sugerindo, né? Então a gente... E um dos segredos da harmonização facial, da bioplastia, é procurar se errar e errar para menos, né? Quer dizer, se a gente erra para menos, a paciente diz, doutor, eu gostaria mais definida a minha linha da mandíbula. Então, daí, em vez de dar já teve a alegria de ter feito a primeira vez, daí você dá a segunda alegria quando ela complementa, né? E doutor, assim, olhando para o futuro, né? Cada dia mais, a gente até comentou agora há pouco, cada dia mais a bioplastia ela tem sido reverenciada, as pessoas têm se esclarecido sobre ela. Hoje em dia tem uma pós-graduação em bioplastia, que o doutor inclusive foi na aula inaugural, foi homenageado, né? E a bioplastia está sendo cada dia mais divulgada e aceita, né? As pessoas já estão entendendo que a bioplastia é um procedimento seguro. Como é que você vê a bioplastia evoluindo? Assim, quais são as próximas fronteiras assim da técnica? Para onde que a técnica vai? Pois é, agora isso aí não tem fronteiras, né? Isso aí agora, recentemente eu desenvolvi uma nova técnica para celulite, também sem corte, sem cirurgia, sem uso de agulha, sem uso de bisturi, por um buraquinho de uma agulha a gente consegue corrigir a celulite. Faz um buraquinho e acaba a celulite. Como um passe de mágica. E o resultado disso é definitivo, doutor? Um resultado definitivo e com participação ativa da paciente. E os resultados se vê na hora, né? A paciente fica maravilhada com os resultados. Certo. Isso aí, essa inovação da celulite, eu entrei com processo de patente, então, num próximo curso A gente já vai ver por aí, uma nova técnica para tratar a celulite definitiva. Bacana. Doutor, para a gente encerrar, mais uma pergunta, depois a gente pode fazer mais algumas também de extra, né? O que você diria para alguém que está pensando em seguir carreira na medicina estética? Né? Você daria algum conselho especial? Não, acho que o caminho é esse, né? Por os processos minimamente invasivos. Eu sou uma pessoa que durmo tranquilamente, o que não acontecia comigo na plástica convencional. Às vezes a gente fazia um lift numa pessoa, né? Então a gente dormia meio preocupado, né? Porque às vezes um espirro assim rompe um vaso começa a vazar e dá um hematoma. Daí a gente tem que intervir, se não intervém, pode dar necrose, né? Então, tem que ficar sempre em contato, né? Que eu acho que a bioplastia a gente dorme mais tranquilo, que não tem intercorrência, nunca fui chamado à noite para... Então você recomendaria investir nessa área da bioplastia, certo? É um bom caminho. Eu acho que é o caminho, porque hoje eu sou cirurgião plástico por formação, né? Então, à medida que eu fui crescendo dentro dos processos minimamente invasivos, chegou um ponto que eu digo, de amanhã em diante não vou mais operar e nunca mais operou. Meu anestesista ficou meu inimigo, ficou praticamente meu inimigo, que ele diminuiu absurdamente a renda, né? Então ele ficou bravo comigo, mas o importante é a satisfação dos pacientes e isso que importa é que a satisfação dos pacientes é mais importante que o dinheiro. Exatamente, isso é fantástico. E doutor, aproveitando aqui um pouco da satisfação dos pacientes, né? O doutor tem vários casos de correção de síndromes, de correções assim de coisas que quando eu vi pela primeira vez eu não sabia nem que existia, né? E tudo isso através da bioplastia, né? Isso é uma coisa impressionante, né? E assim, além de tudo isso, né? Dessa criação toda, o doutor tem vários livros publicados em inglês, francês, né? Tem no Kindle, tem livros disponíveis na Amazon, né? Então assim,
é impressionante, doutor, a quantidade de material e de informações que tem disponível hoje em dia sobre a bioplastia. E tudo isso graças aos teus estudos, graças ao teu trabalho, né? Que escrever aqueles livros deve ter dado um trabalho gigantesco também para documentar tudo, né? A quantidade de casos, as explicações no livro, elas são maravilhosas, as figuras, o passo a passo, eles são assim, a gente costuma falar que a Bíblia da bioplastia é o teu livro, né? Então assim, ele dá tudo lá praticamente, né? E assim, a minha carreira no marketing, ela mudou completamente depois que eu conheci a bioplastia, que a gente começou a trabalhar com isso, né? Eu digo que eu até já falei isso com o doutor também, muito do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, foi devido a essa tua invenção. O Maurício também do Biosimetria, uma vez ele foi fazer um discurso em homenagem ao doutor, que foi por causa do senhor que tudo isso que existe hoje aqui, que a gente está presenciando hoje no mundo da bioplastia, está acontecendo. Então amanhã a gente tem um congresso para 400 médicos. Isso me dá muita satisfação, né? Porque a gente vê que cada vez tem mais adepto isso aí. É uma coisa que ninguém vai conseguir inibir. O Maurício usou uma expressão esses dias que eu achei muito legal, né? Que eu acho que ele comentou contigo também, que somos todos filhos de Naco, né? Então, os filhos postiços, né? Então, assim, todos nós, né, na 5576, no meio da bioplastia, todo mundo tem um respeito pelo doutor absurdo, né? A gente, assim, é muito bom ter o doutor com a gente, ter o doutor no evento amanhã também vai ser maravilhoso, tenho certeza. E foi uma honra gigantesca te receber aqui, doutor. É uma honra muito grande. Muito obrigado por ter vindo. A família dos bioplastas está crescendo em Está crescendo, mais que coelhinho. Na enésima potência, assim. Exatamente. Tem cada vez mais médicos, tem cada vez mais cirurgiões plásticos, inclusive. Né, que estão entendendo. Que estão aderindo. Né? Então, isso é um movimento muito bacana, muito legal mesmo. Isso me traz muita satisfação para nós que somos membros dessa grande família que está ficando cada vez maior, né? Está crescendo em progressão geométrica. Sim. O doutor gostaria de passar alguma mensagem, de falar alguma coisa, para a gente encerrar? Pois acho que tem que agradecer a Deus, né? Talvez. Por tudo, né? Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado. O senhor é fantástico. É um prazer absurdo ter o doutor aqui. É assim, uma honra ter você aqui em São Paulo para o evento amanhã também. Vai ser um evento espetacular. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Né? E o doutor vê as palestras amanhã no BIOS vão ser, se não me engano, 31 palestras sobre bioplastia, de médicos de todos os lugares do Brasil. Vem médico de Roraima, vem médico do Rio Grande do Sul, vem médico de todos os lugares. Do Oiapoque ao Chuí, os médicos no Brasil vão ver a segurança da bioplastia. O congresso ele tem o foco na segurança da bioplastia. E essa segurança ela existe por causa das técnicas do doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Uma honra ter você aqui. A satisfação foi minha.